gente tem observado, né, no mundo todo, e em especial no Brasil, o que é chamado de uma segunda onda, que na verdade a gente diz no Brasil, a gente não pode dizer de uma segunda onda, porque o que foi considerado a primeira onda nunca chegou num patamar que a gente pode considerar que houve um controle, né, da pandemia. Os casos sempre tiveram uma incidência elevada. O que a gente observa é que, com o passar do tempo, as pessoas vão ficando cansadas, há circulação de muita desinformação, há um relaxamento das medidas preventivas, né, que a gente tem insistido, repetido na questão do uso de máscara, do distanciamento, da higiene das mãos, né, que são as três principais medidas. Mas houve um relaxamento disso, em especial no fim do ano, né, com as festas, com as aglomerações, e aí a gente está observando um recrudescimento do número de casos no Brasil inteiro, mais acentuado em algumas regiões, mas que em todos os grandes centros a gente tem observado. Em Belo Horizonte, assim, só para a gente ter uma ideia numérica, né? Os meses melhores foram setembro, outubro, né, que a gente estava com uma incidência de aproximadamente 50 casos novos em um período de 2 semanas por 100 mil habitantes. Agora, em janeiro, a gente já está com 225 casos novos a cada 2 semanas por 100 mil habitantes. Então, praticamente quadruplicou, né, o número de novos casos nesse período. E a gente sabe que a COVID ela tem uma evolução lenta, né? Ela tem um período de incubação longo, o tempo para ela agravar e necessitar de internação também é longo. Esses tempos são maiores do que numa gripe por influenza, por exemplo. Então, a gente sabe que o que a gente não fez em novembro e dezembro de medidas preventivas vão sobrecarregar janeiro e fevereiro, né? É difícil a gente trabalhar com previsões de cenários nessa realidade nossa de subnotificação. Mas a gente chegou em Belo Horizonte, de fato, no nível de ocupação de leitos hospitalares, em especial leitos de CTI, que foi muito preocupante. Não dava para deixar subir mais, porque o risco de morrerem pessoas sem assistência médica, sem assistência em saúde, estava muito real e muito próximo. Então, teve que ser feito o fechamento da cidade como uma medida de controle. Os apelos, né, para as pessoas se conscientizarem, não se aglomerarem, aderirem às medidas preventivas, eles foram exaustivamente feitos, né, mas a gente ainda observa uma resistência, uma negação para adesão a essas medidas. Então, resultou nisso. E o segundo problema desse momento é que, diferente do que aconteceu em julho, né, que foi a nossa, entre aspas, primeira onda, todo o sistema de saúde foi mobilizado no enfrentamento da Covid, né? Então, suspenderam-se cirurgias, deixaram de fazer consultas, atendimento de outras doenças que, entre aspas, poderiam esperar, né? Mas essas doenças crônicas que ficaram esperando, uma hora, elas também ocupam leitos de CTI, elas também ocupam leitos de enfermaria, e agora a gente não consegue mais deixá-las de lado e pedir para elas esperarem, né? Assim, numa linguagem figurada. Então, a gente vai ver um recrudescimento da Covid com um recrudescimento dessas doenças que estavam aguardando, né, a pandemia passar, e a pandemia não passou. A pandemia está aí no seu pior momento, isso é um fato que deixa a gente muito preocupada, né, mas que a gente tem que encarar, vamos dizer assim, né? Em relação ao FMG, o que isso mudou, né? Desde o início, assim, a gente tem tido muito cuidado nos documentos que a gente produz e nas recomendações que são colocadas, de dizer que a gente está trabalhando com um grau de incerteza grande, né? Então, todo o planejamento, ele
ele tem que ser atualizado com base nas evidências científicas que são produzidas e na mudança dos cenários epidemiológicos que acontecem, né? Então, quando a gente divulgou o plano de retorno de atividades presenciais, né, que seriam atividades que não se adaptam ao modo remoto, sempre com essa ênfase, né? Tudo que está bem adaptado no modo remoto vai permanecer no modo remoto para reduzir o fluxo de pessoas que estão circulando, para garantir a segurança daquilo que não tem jeito de acontecer remotamente, né? Então, quando esse plano foi divulgado em setembro, a gente estava no melhor momento, né? Setembro, como eu disse, setembro e outubro foi onde a gente chegou no melhor momento. E a gente tinha expectativa de que isso ia continuar como uma tendência e, quem sabe, em janeiro, a gente pudesse fazer uma análise e ampliar o número de pessoas para 40%, de 20%, que é um número muito restrito, né? Então, assim, 20% é um número do mínimo para que a universidade se mantenha. E seria muito interessante que a gente pudesse ampliar. Mas nesse cenário, com esse agravamento, isso foi descartado pela reitoria, né? Então, é mais prudente a gente ficar na etapa 1 dos 20%, que a gente tem segurança, que a gente tem poucas pessoas, né? Que a gente pode manter um distanciamento. A gente sabe também que, além do distanciamento, a quantidade de pessoas com quem você tem contato faz diferença, né? Então, assim, mesmo que seja um espaço grande, se tiver 100 pessoas ali, é arriscado, né? O ideal é que tenha poucas pessoas. Então, essa etapa 1 preserva esse princípio, né? Então, é por isso que não vai ter avanço, mas também não vai ter retrocesso, porque, como eu disse, essa etapa 1 é o mínimo para garantir a universidade, que a gente considera que tem um papel essencial no enfrentamento da pandemia, não só do ponto de vista direto, né, como foi na etapa 0, só aquilo que era de enfrentamento direto, realização de testes, pesquisas de vacinas. Agora a gente está num momento em que a universidade tem que colocar a sua força também para agir com os efeitos, com as consequências da pandemia, né, com o enfrentamento de problemas que são relacionados, agravados pela pandemia, mas que não são diretamente relacionados à pandemia, né? Isso abrange todas as áreas da universidade. Então, essa etapa 1 reflete isso. Essa foi a reflexão que foi feita no comitê permanente e que foi levada para a comissão do Conselho Universitário, que é uma comissão que tem representação, né, que foi indicada pelo Conselho Universitário, que é o órgão máximo da universidade, e que tem representação de todos os segmentos. Então, é a partir dessa reflexão nessa comissão que vai ser recomendado a permanência na etapa 1. Lá no plano de retorno, a gente dizia o seguinte, assim, olha, a gente não sabe quando a vacina vai chegar, então a gente tem que começar a adotar um cenário seguro para começar a ter algumas atividades presenciais. Nesse momento agora que a gente já fez isso, e a vacina está mais próximo, eu não sei dizer se o passo para esses 40% vai ser antes ou depois da vacina, sinceramente, sabe, Luciana? Porque esse agravamento, essa segunda onda, o ônus disso é muito elevado, né? E a vacina está próxima, né? Assim, a vacina, agora a gente já tem resultados mais consistentes, né? Da eficácia dessas vacinas, da segurança dessas vacinas. E a gente percebe que é uma questão agora muito mais de logística, de organização de um plano nacional, né? Porque vacina tem que ser um plano nacional, não adianta ser uma medida individual. De fato, é um pacto coletivo, né? A gente tem que ter uma sociedade imunizada, não basta ter algumas pessoas imunizadas, que isso não vai impactar no controle da pandemia. Mas agora a vacina é uma perspectiva concreta, né? Então a gente ainda não sabe quando vamos passar para a etapa 2, se vai ser antes ou depois da vacina. Eu gostaria que a vacina começasse já e que pudesse ser depois, mas se demorar demais, a gente vai ter que analisar de novo. A gente acha que precisa conversar muito sobre vacinas, né? E não apenas sobre esses aspectos, vamos dizer assim, da saúde ou biológicos, mas também esses aspectos de comunicação, de informação, né? Como é que a gente lida
com tanta desinformação, assim, já é um problema antigo e, como tudo, a pandemia vem agravar e exacerbar e tornar mais difícil. O que a gente, assim, eu sou pediatra, né? Então, vacina para mim, assim, é a diferença entre ter milhões de crianças morrendo por ano no mundo e milhões de crianças vivas, né? Então, assim, é um fato muito concreto a importância de vacina na proteção à vida, na proteção à saúde. É um fato muito concreto em relação à segurança, né? Já existe todo um conhecimento muito sólido, né, a respeito de como que as vacinas funcionam, do que elas podem causar de efeito colateral ou não. Mas a gente ainda convive com esse medo, né, com essa preocupação de que elas possam fazer mais mal do que bem, o que não é verdade. As vacinas, elas costumam ter alguns efeitos colaterais, que geralmente são leves, e que sempre, para justificar o uso de uma vacina, esses efeitos colaterais têm que ser bem menos significativos do que o efeito da doença. Esse é o princípio fundamental, né? Então, por isso que a gente fica tranquilo, assim. E a gente já teve, assim, problemas graves no Brasil recentemente, né? Assim, a febre amarela, o sarampo, né? Justamente porque a gente observa uma redução da taxa de cobertura vacinal no país, né? O Programa Nacional de Imunização, que assim, como pediatra, né, com meu viés pediátrico, é a menina dos olhos do SUS, né? É um orgulho nacional a gente conseguir vacinar um país continental com tantos locais de difícil acesso. A gente mantinha taxas de cobertura vacinal acima de 95%, né, para todas as doenças que são protegidas por vacinas. E a gente observou uma queda nos últimos anos, né, justamente por causa desses movimentos de desinformação. E a Covid vem nessa onda, vem nesse contexto, né? E aí, com uma vacina nova, com uma doença nova e produzida em tempo recorde. Mas por que em tempo recorde? Porque já tem toda uma base de sustentação para essa vacina ser produzida. Não é a primeira vacina a ser produzida, né? Então já tem todo um conhecimento para outras vacinas. É diferente quando foi produzida a primeira vacina contra a varíola, que ninguém nem sabia que era varíola, né? Então, assim, hoje as pessoas têm um recurso muito maior. E além disso, já tinha um conhecimento também, uma tentativa de produção de uma vacina para o SARS-CoV-1, né? Então, todo esse conhecimento que era recente, que acabou não sendo utilizado porque ele deixou de circular, foi aplicado para o SARS-CoV-2 e isso ajudou, né? Além de ter um esforço mundial, né? Nunca o mundo parou, os cientistas do mundo pararam para procurar uma vacina. Então, o resultado disso realmente foi uma vacina desenvolvida com uma velocidade maior, mas isso não a torna menos segura, né, assim, mais questionável, né, eu acho que essa é a questão básica, assim.